Bom, pessoal, boa tarde. Vamos para a nossa 17ª aula do curso. Terminando, eu pretendo dar mais 2 aulas para vocês e mais uma lista de exercícios, além do seminário que vocês ainda têm que fazer. Então, hoje a gente começa a falar de nanocoisas, né? Eu falei para vocês de motivações de nanociências, discutir o que é nanotecnologia, discutir técnicas de fabricação e manipulação de nanomateriais para fazer nanociência. E agora a gente começa a discutir nanomateriais de fato. Deu um bip aqui, eu não sei se caiu a minha transmissão. É isso mesmo, caiu a transmissão. Bom, tudo bem que eu estou gravando a aula com o OBS, não temos alunos presentes no RNP. Então isso não deve ser um grande problema para a gente. Continuar. Então eu vou começar falando de materiais zero-dimensionais, os chamados pontos quânticos ou quantum dots, né, em inglês. Então, eu sei que deve soar estranho para vocês falar de materiais zero-dimensionais, né, mas a gente quer dizer que é zero-dimensional aquilo que não é infinito em nenhuma direção. Então, quando a gente pensa no material bulk, ele é tridimensional e é óbvio que nenhuma dessas dimensões é infinita, mas quando você pensa que uma ligação atômica é da ordem de alguns angstroms, um material que tem alguns centímetros é infinito nessa direção. Então, quando eu pego uma folha de grafeno, por exemplo, que é um material que a gente vai discutir depois, ela vai ter aí, se for muito grande, alguns micrômetros de largura, e a espessura dela é atômica. Então, quer dizer que nessas duas direções aqui, o tamanho da folha de grafeno é praticamente infinito, simplesmente porque ele é muito maior do que uma unidade atômica. Da mesma forma, existem nanofios, né? E existem também os nanotubos de carbono, que são estruturas que podem chegar a alguns micrômetros também, que é muito maior do que a escala atômica. O diâmetro dessas estruturas pode ser de alguns poucos nanômetros, né? E o material 0D, então, é um material que nenhuma dimensão dele é grande em termos de distâncias atômicas, ou seja, é tudo da ordem de nanômetros. Esse é o ponto quântico e é um material 0D, portanto. Bom, uma das propostas que eu dei para vocês fazerem o seminário, um grupo pegou essa ideia, espero que estejam trabalhando nela, que é esse artigo de revisão que saiu na revista Science. Saiu ano passado, em agosto do ano passado, é um artigo muito recente. A chamada para esse artigo era os pontos quânticos onipresentes, né? Então, pontos quânticos já são outro exemplo de realidade de nanotecnologia aplicada comercialmente, né? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu falar das TVs de pontos quânticos. São pontos quânticos orgânicos, aquelas TVs, elas produzem imagem com mais alta qualidade que os LEDs, mas além de serem mais caras, a durabilidade delas ainda é menor do que as TVs de LED. Pelo menos é o que
se diz, né? Eu nunca tive uma TV de ponto quântico. Bom, esse artigo discute diversas aplicações, já é um artigo muito bom. Espero que os colegas consigam fazer um seminário legal para a gente, e então eu vou compartilhar esse seminário com todos vocês. Hoje ele discute diversos aspectos dos pontos quânticos, desde a sua natureza até a sua síntese, e com enfoque especial nas suas aplicações. Tá? Esse artigo aqui, um pouco mais velho, que fala do arco-íris na escala nanométrica, essa imagem aqui mostra frascos contendo soluções com pontos quânticos de seleneto de cádmio. Então, o seleneto de cádmio é um dos principais materiais para fazer pontos quânticos inorgânicos. Ele é muito bom, ele faz pontos quânticos de alta qualidade, e mudando o tamanho apenas do ponto quântico, você é capaz de mudar a emissão, a cor na qual ele emite. Então, todos esses frascos aqui têm pontos quânticos de seleneto de cádmio, e o que muda de um para o outro é o tamanho desses pontos quânticos. Olha só que coisa impressionante. Então, se a gente precisava usar diferentes materiais para ter cores diferentes num LED, por exemplo, o ponto quântico você pode usar o mesmo material, basta você mudar as dimensões dele, né? E aí existem outros desafios que eu vou discutir ao longo da aula de hoje. Esses pontos quânticos inorgânicos, esses pontos quânticos de LED, então aqui eles dizem que são partículas do tamanho de vírus, né, que podem ser manipulados para absorver luz e fluorescer em frequências específicas, né. A luz promove elétrons para estados de energia mais alto, mais elevada, e o brilho é emitido quando os elétrons caem de volta no estado de energia mais baixa, né? Então a luz promove um elétron, a gente chama esse estado aqui de HOMO, né? Highest Occupied Molecular Orbital. Ele pode ir para o LUMO ou não, pode ir para um nível mais alto. Então LUMO é o Lowest Unoccupied Molecular Orbital. Dependendo da luz, ele pode ir mais acima ainda do que o LUMO ou não. Em algum momento ele vai cair de volta, né, porque na natureza os sistemas preferem estar no estado de energia mais baixa, então luz vai ser emitida. Dependendo da distância entre esse estado HOMO e esse estado LUMO, a frequência da luz que vai ser emitida vai ser diferente, né? Então, dependendo do tamanho do ponto quântico, a cor vai ser diferente. Em geral, pontos quânticos maiores possuem esse espaçamento HOMO-LUMO menor, então, e os menores possuem um espaçamento HOMO-LUMO maior. Então, conforme você vai diminuindo o tamanho do ponto quântico, a cor da radiação, a cor da luz emitida vai indo para o azul, que é mais energético que o vermelho, né? Nesse caso aqui, o ponto quântico foi envolto numa superfície orgânica, né, com moléculas orgânicas, e um motivo para isso é que esses pontos quânticos inorgânicos, eles costumam ser feitos de materiais que são extremamente tóxicos. Então, o cádmio é um metal terrível, né? O cádmio é cancerígeno, é um péssimo elemento. Em alguns países ele é proibido, né? Então a ideia é recobrir em algum polímero
aqui no caso moléculas orgânicas em geral. E se você for usar isso em aplicações em medicina, em nanomedicina, que esse artigo aqui discute, esse artigo é muito focado nisso. A ideia é você usar os pontos quânticos para colorir certas estruturas, certos tecidos do corpo humano, né? Então, dependendo de onde ele for absorvido, você consegue excitar esses pontos quânticos usando luz ultravioleta, e eles vão produzir uma luminosidade que permite você fazer uma imagem daquele tecido, daquela estrutura do corpo humano, né? Bom, uma ideia para tentar driblar esse uso de metais tóxicos, de metais pesados, foi fazer pontos quânticos poliméricos, né? Então, os pontos quânticos poliméricos podem ser até mais brilhantes que os pontos quânticos inorgânicos que eu mostrei para vocês, só que esse brilho tende a se deteriorar mais rapidamente, principalmente quando eles se agregam em grandes grupos, né? Isso é chamado de quenching. E foram tentadas maneiras de evitar isso. Uma delas é você colocar estruturas aqui nesses polímeros para tentar deixá-los mais afastados uns dos outros. Mas aí quando você faz isso, o ponto quântico fica maior e, portanto, a capacidade que ele tem de penetrar em estruturas vivas diminui, né? Esse outro tipo de ponto quântico chamado AIE, eu não vou lembrar agora essa sigla, o que ela significa, mas esses são pontos quânticos que só fluorescem se eles estiverem muito próximos uns dos outros. Então é um efeito meio que coletivo. Essa proximidade entre os pontos quânticos, ela reduz a mobilidade deles, então toda a energia do ponto quântico ela acaba sendo revertida na forma de energia luminosa, ao invés de ser dissipada em movimento. Bom, essa outra estratégia aqui de fazer pontos quânticos fazer pontos quânticos com lantanídeos, né? Porque esses lantanídeos, os pontos quânticos que eu mencionei para vocês, eles só são capazes de absorver luz ou visível ou no ultravioleta, né? O problema é que a luz visível ou a luz ultravioleta, ela tem um comprimento de penetração muito pequeno no corpo humano. Então, você gostaria que esses pontos quânticos pudessem produzir luminosidade quando fossem excitados por radiação infravermelha. Essa penetra alguns centímetros dentro do nosso corpo. Então, decorando os pontos quânticos com esses átomos aí da família dos lantanídeos, eles conseguem absorver energia infravermelha e vão emitindo essa energia de maneira paulatina, ela vai se acumulando, né, até que ela, quando é reemitida na forma de luz visível. Então aqui apenas alguns exemplos, tá, pessoal? Tem muito mais por detrás, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem aqui é essa relação entre o diâmetro dos pontos quânticos e a luminosidade que eles produzem, né? Vamos olhar para isso com um pouco mais de detalhe. Se a gente lembra do que a gente vem discutindo aqui no curso até agora, então eu falei para vocês, existem fenômenos que são dominados por algumas escalas de distância, né? Então, se a gente pensa em transporte eletrônico, por exemplo, ele é dominado
pelo comprimento de onda de Fermi, que está relacionado ao comprimento de onda que os elétrons têm na banda de valência do material. E dependendo do material, ele pode ser influenciado pelo comprimento de espalhamento, que é basicamente a distância que o elétron consegue se propagar dentro do material antes de ser espalhado por alguma impureza ou de ser espalhado por modos de vibração do material, os fônons, né? Então esse comprimento de espalhamento, ele varia muito de material para material, mas a gente pode dizer que qualquer coisa entre 10 e 100 nanômetros é razoável aí, dependendo do material. O comprimento de onda de Fermi é bem menor, da ordem de 1 angstrom, né? Bom, para propósitos de propriedades ópticas de nanoestruturas, então, quando é que a gente começa a ver efeitos quânticos, digamos assim, efeitos nanométricos, mudando que eu tive uma transição, né? Então, está relacionado ao comprimento de onda da luz no meio, porque a luz, na verdade, qualquer radiação eletromagnética, ela interage fortemente com obstáculos que têm tamanho comparável ao seu comprimento de onda, né? Então, por que onda de rádio, por exemplo, são ondas grandes, né? São ondas de muitos metros, porque elas têm que se propagar pela cidade e não podem ser difratadas por qualquer prédio que tem no caminho entre a emissora, né? Da mesma forma, o nosso sinal de internet 3G ou 4G. O sinal de internet 5G, que está chegando agora, por outro lado, ele tem um comprimento de onda menor. Tá? Então, é por isso que as antenas de 5G vão ser completamente diferentes das antenas de 3G, de 4G, que a gente tem aqui no prédio onde eu moro. Tem uma antena de 3G em cima da torre. Essas antenas vão devagar sendo substituídas por antenas menores, que vão ser muito mais espalhadas pela cidade e mais próximas da gente, né? Então, da mesma forma, quando eu tenho uma nanopartícula cuja dimensão é compatível com o comprimento, é muito menor do que o comprimento de onda da luz, no meio onde essa nanopartícula está, ela vai interagir com essa luz de maneira completamente diferente do que uma partícula macroscópica, né? Bom, propriedades térmicas, aí também está relacionado com o espalhamento por fônons, né? E é da ordem aí de centenas de nanômetros, dependendo da temperatura que você tem, né? Então, a baixas temperaturas, obviamente, os modos de fônon são mais raros, estão menos ativos, e a altas temperaturas eu tenho mais modos de fônons e oscilando com frequência maior. Bom, interações fluídicas, isso é bem mais complicado, mas de qualquer forma também depende do tamanho do seu sistema, né? Então, vamos olhar um pouquinho, vamos relembrar um pouquinho a teoria de orbitais moleculares. Então, quando você tem átomos se ligando, eles vão formar moléculas, e os orbitais atômicos vão se hibridizar, formando níveis ligantes e níveis antiligantes. Conforme esses estados moleculares vão se compondo, né, a gente vai tendo a formação de bandas, né,
que são vários estados próximos uns dos outros, a gente vai ter a formação de uma banda de valência e de uma banda de condução. Então, isso no caso de materiais 3D. Quando a gente tem materiais 2D, essas bandas aqui, esses níveis, materiais nanoestruturados, desculpem, esses níveis eletrônicos aqui, eles ficam mais espaçados do que ficariam num material 3D, né? Principalmente nos extremos, né? Da banda de valência e da banda de condução. Então, quando eu tenho um material semicondutor, essa influência aqui, esse espaçamento maior dos estados eletrônicos, eles acontecem em torno do HOMO e em torno do LUMO. Portanto, o efeito de mudar a dimensão desses pontos aqui é muito mais intenso e é prolongado. Agora, se eu pego um sistema que é metálico, ali no nível de Fermi do sistema, onde eu tenho a divisão entre os estados preenchidos e os estados vazios, ela está ali mais ou menos no meio do espectro de estados eletrônicos do sistema, e, portanto, os efeitos de confinamento quântico, que significa os efeitos de ter estruturas com reduções reduzidas, nessa região aqui, ele não faz muita diferença, né? Porque o nível de Fermi já está numa região onde tem alta concentração de estados eletrônicos, tá? Então, efeitos quânticos em estruturas semicondutoras, eles são observados em tamanhos muito maiores do que em estruturas metálicas. Então, se você pegar uma nanopartícula de ouro, por exemplo, se ela for maior do que 5 nanômetros de diâmetro, ou seja, 50 angstroms, isso é muito pequenininho, né? Então, a gente pode ter uma ideia aí, se você pega uma estrutura cúbica, o parâmetro de rede dela é da ordem de 5 angstroms, né? Meio nanômetro. Então, 5 nanômetros seriam 50 angstroms, que seriam basicamente 10 células unitárias de ouro de largura. É muito pequeno. Já num ponto quântico semicondutor de silício, por exemplo, as propriedades eletrônicas elas são alteradas para tamanhos muito maiores do que isso, né? Até ali na casa de 50 nanômetros a gente ainda vai ter diferença, né? Ou seja, 10 vezes mais do que no caso metálico. Então, o que eu quero dizer com isso é que efeitos nanométricos eles ocorrem em diferentes escalas para diferentes sistemas, para diferentes materiais. E se a gente olhar, né, voltando lá na aula de estrutura eletrônica da matéria que eu dei para vocês, a densidade de estados ela é a derivada, então, do número de estados eletrônicos por unidade de energia. E se a gente pega um material tridimensional, essa curva vai variar com a raiz quadrada da energia. Isso a gente deduziu ali na aula. Se você pega um estado bidimensional, a gente vai ter constante. Então, a densidade de estados ela vai ter esse formato de degrau. Se a gente pega uma estrutura 1D, ela tem essa forma de 1 sobre a raiz da energia, né? Então eu tenho esses decaimentos aqui. E se eu pego estados moleculares, aí eu não tenho banda, eu tenho estados moleculares, desculpa. Se eu pego estrutura 0D,
se eu pego pontos quânticos, eu não tenho mais uma densidade de estados, eu tenho estados eletrônicos como eu tenho numa molécula grandona. Tá? Então, basicamente, um ponto quântico é uma molécula grandona. E a gente pode fazer aqui uma breve estimativa de como o gap de um ponto quântico varia com o tamanho. Então, isso daqui é o tipo de conta que os americanos chamam de back of the envelope, ou que aqui no Brasil talvez a gente chamaria de conta no saco de pão, né? Que é aquela conta que você faz rapidinho, com um monte de simplificação, só para tentar entender a ordem de grandeza ou o comportamento de alguma coisa, né? Então, pensa assim, quando você tem uma excitação eletrônica, um elétron que estava no homo, ele passa para o lumo, ele deixa então um buraco no homo, e ele fica no lumo, então assim você forma um par elétron-buraco, que, como vocês sabem, é um exciton, né? Então, esse par elétron-buraco a gente pode aproximar como se fosse um sistema hidrogenoide, né? Um átomo de hidrogênio em que você tem uma carga negativa ligada a uma carga positiva. Então, se a gente iguala a força de Coulomb entre esse elétron e buraco, a energia cinética do elétron nesse sistema, a gente consegue estimar o raio, que é a distância de ligação entre o elétron e o buraco. Fazendo algumas manipulações, aí eu não vou entrar nesse detalhe, aqui eu estou no capítulo 9 do livro do Lindsay, tá? Se alguém quiser dar uma olhada. Então, essa diferença de energia, essa variação de energia dos estados num ponto quântico, ela vai com essa expressão aqui, né? Então, ela varia com o inverso do raio, né? Então, quando o raio fica muito pequenininho, esse termo aqui vai para zero, esse termo aqui também vai para zero. Desculpa, quando o raio fica muito grande, esses termos aqui vão para zero, e eu vou ter então o comportamento de bulk, né? Quando o raio for pequenininho, esses termos aqui vão ganhando importância e vão mudando essa diferença de energia aqui, que é o gap, digamos assim. Tá. Agora, como é que a gente faz o crescimento desses pontos quânticos? Então, existem algumas técnicas. Existe o chamado crescimento coloidal, que é basicamente uma técnica química, né? Misturar as coisas e misturar os reagentes e ver a formação de um precipitado, que nesse caso vão ser pontos quânticos. Existe a técnica de epitaxia, né? Então, epitaxia por feixe, epitaxia por deposição química de vapor, laser ablation, que é quando você usa um laser para vaporizar um material e produzir um gás, implantação iônica, e a autoformação, que a gente já discutiu, né? O caso das micelas, das vesículas, os lipossomos, que a gente já discutiu em outras aulas. Então, esses são nanopartículas, e eles são formados por autoformação, principalmente colocando eles em meio aquoso, né? Bom, o controle cinético desses pontos quânticos. Então, como eu falei para vocês, é a síntese química de pequenas partículas na forma de precipitados,
né? O produto sólido, esse precipitado que se forma na solução, ele pode ser separado na forma de um colóide, uma gelatina, ou ele pode ser crescido em cima de um substrato e depois a parte líquida é removida, né? No caso das nanopartículas de seleneto de cádmio, que eu mencionei para vocês lá no começo da aula, você faz uma mistura de soluções contendo os dois componentes. Então eles vão se precipitar e vão se agregar, formando os pontos quânticos de seleneto de cádmio. Existem outras técnicas, como o crescimento epitaxial. Aqui eu estou mostrando pontos quânticos de germânio formados epitaxialmente tanto no grafite quanto no óxido de silício. Então dá para ver que a morfologia deles é muito diferente dependendo do substrato, né? Então aqui a gente vai depositando átomos de germânio em cima desse substrato. Aqui eu estou vendo a dispersão de tamanho e de forma, né? Então vocês podem ver que mesmo visualmente é muito diferente, né? Bom, e a outra técnica é a implantação iônica. Então essa aqui é uma técnica força bruta para você fazer pontos quânticos. Então pega uma matriz de óxido de silício em cima de um substrato de silício, né? E aí, usando um canhão de íons, você vai bombardear átomos de silício dentro dessa matriz. Então esses átomos de silício vão penetrar com força dentro do óxido de silício. Esse óxido de silício é amorfo em geral. Então esses átomos de silício que você vai bombardeando, eles vão penetrando no óxido de silício e eles vão se juntando, ou não, né? Existe uma certa tendência de aglutinação. Então, dependendo do tempo que você bombardeia, dependendo da velocidade com que você joga esses íons dentro desse substrato, você pode controlar o tamanho das partículas que você vai formar. Bom, depois de fazer esse bombardeio, você faz um annealing, que significa você aquecer a substância, o material, né, na temperatura adequada, e isso vai permitir que os átomos de silício que estão ali mais ou menos próximos uns dos outros, os projéteis de silício, digamos assim, eles podem se mover um pouquinho e acabar se nucleando, e a gente vai ter um resultado final mais uniforme. Pode ocorrer um processo chamado Ostwald-Ripening, que nesse processo alguns pontos quânticos maiores, que estão perto de pontos quânticos menores, eles vão absorver os pontos menores, então dando origem a pontos maiores, tá? Então esse é um processo dinâmico, processo de Ostwald-Ripening. Obviamente que quanto maior for a temperatura ou o tempo de annealing, maior é a chance do Ostwald-Ripening acontecer. Então aqui mostrando a luminescência dos pontos quânticos. Como implantado, significa que eu não fiz nenhum annealing. Aqui, depois de fazer um annealing a 950 graus. E aqui, depois de fazer um annealing a 1100 graus Celsius. Então, as mudanças são brutais, né? Outro fator importante é que existe uma interconexão entre a dose com que a implantação iônica é feita e as condições de annealing. Então, no exemplo do germânio, se a gente faz uma implantação
com 10 a 17 íons por centímetro quadrado, e faz um annealing a 600 graus Celsius, a gente vai formar partículas que têm 50 angstroms de raio, né, em média. Se você fizer a 1000 graus Celsius, então com a mesma intensidade da dose, mas você faz o annealing a 1000 graus Celsius, você vai ter partículas bem menores, bem maiores, né, de 80 angstroms, chegando até a 200 angstroms. Se você diminuir essa dose e manter a temperatura de 1000 graus Celsius, então você diminuiu uma ordem de magnitude a dose do germânio, né, de 10 a 17 para 10 a 16. Você ainda faz um recozimento a 1000 graus Celsius, mas você obtém pontos quânticos que são quase a metade do limite inferior do que você tinha obtido antes. É isso, e existe pouca dispersão no tamanho dos pontos que são gerados. Bom, aqui é mostrando como você pode fazer pontos quânticos de tamanhos diferentes e com gaps diferentes, né? Então, pega o silício, que tem o silício bulk, tem gap de 1.12, o seleneto de cádmio tem gap de 1.74. Se você fizer esses pontos quânticos de silício de 20 angstrom, que você consegue aí com o annealing em 950 graus, esses pontos de silício, o gap dele vai passar para 1,82 eV, de 1,12, então é uma mudança de 0,7 eV, é uma mudança enorme. E os pontos quânticos com diâmetro maior, de 30 angstroms, então aí o gap vai ser menorzinho, né? Quanto maior o gap, lembrem-se, mais perto você está do bulk, mas ainda assim o gap é de 1,65. Então, ou seja, a gente consegue chegar perto do gap do seleneto de galho, mas aqui eu estou usando só silício, né? Então, essa descoberta dos engenheiros de materiais, que eles não precisam mais procurar um material novo necessariamente para uma aplicação diferente. Eles podem pegar um material velho conhecido, mudar as dimensões desse material para que ele se adeque às aplicações que a gente quer. Bom, a implantação iônica permite a formação de estruturas fora do equilíbrio, estruturas metaestáveis, né? Isso pode ser útil em algumas aplicações. Então, por exemplo, pontos quânticos de lítio podem ser formados num substrato de óxido de magnésio, né? Então, esses pontos quânticos de óxido de silício, normalmente eles vão se formar na fase cúbica de corpo centrado, mas nesse caso eles podem se formar como cúbicos de face centrada. E aí as aplicações dos pontos quânticos, a gente vai ter um seminário discutindo isso. Então, existem várias, né? Aqui eu coloquei 3, mas ali em cima eu coloquei muito mais. Os biosensores, os LEDs, os fotovoltaicos. Agora eu quero falar um pouquinho mais dos fotovoltaicos. Eu vou falar depois disso. Aqui. Bom, esse artigo aqui faz um review
de aplicação de pontos quânticos como componentes em biosondas, em biosensores. Por muito tempo, como os pontos quânticos têm essa capacidade de fosforescência muito poderosa, acreditava-se que isso ia ser a grande aplicação deles em fotovoltaicos, né? Então, calcogenetos de chumbo ou de cádmio, né? Pontos quânticos com diâmetros muito reduzidos, né? Então, a ideia de formar essas células solares de pontos quânticos, então, usando filmes finos que precisam ser interligados uns aos outros para permitir o transporte de carga, né? Se a gente olhar esse gráfico aqui, esse gráfico ele foi tirado do site do NREL, que é o National Renewable Energy Laboratory, lá nos Estados Unidos, fica no Colorado, em Boulder. Todo ano eles fazem esse gráfico aqui atualizado. Esse meu aqui já deve ter uns 2 anos, ele já tá na hora de atualizar. De qualquer forma, eu posso adiantar para vocês que não mudou muita coisa. Agora, se a gente pega aqui as células fotovoltaicas comerciais que a gente tem hoje em dia, são células comerciais de silício, né? Principalmente de monocristalinas ou de heteroestruturas em alguns casos. Então, se vocês olharem para esse gráfico, elas estão por aqui, ó. A eficiência delas está aqui na casa de 27%, 25%. Tá? E se a gente pega essas células de ponto quântico, elas estão aqui, ó, né? Ainda estão abaixo de 10%. Então, dificilmente, a menos que ocorra algum breakthrough, alguma revolução aí no estudo de pontos quânticos, dificilmente essa vai ser a aplicação que a gente vai dar para eles. Mas se vocês olharem aqui, esse gráfico aqui, ele é mais velho do que eu imaginava, porque ele nem tem as perovskitas ainda. Bom, outra aplicação dos pontos quânticos é fazer os LEDs, e isso então é basicamente o que a gente tem nessas TVs de pontos quânticos, né? Aqui ainda não era, esse artigo é de 2015, então essas TVs de pontos quânticos que eu vi aqui no Brasil, elas começaram a ser comercializadas há pouco tempo. Antes de alguns anos atrás, sei lá, 3, 4 anos atrás, acho que elas ainda não estavam aqui no mercado brasileiro. Hoje em dia já estão, tá? Qualquer Magazine Luiza, Casas Bahia que vocês forem, vocês podem comprar uma TV de ponto quântico. É salgadinha, mas são bonitas, né? Bom, agora vamos falar então de outro tipo de estrutura zero-dimensional, que são os fullerenos, também conhecido como buckbola, né? Os fullerenos foram descobertos meio que por acaso, e essa descoberta de fullerenos rendeu um prêmio Nobel. É muito interessante, o livro do Lindsay não descreve com muito detalhe aqui a trajetória. Tem outro livro da nossa bibliografia que descreve, é o livro do Hall. Um processo muito interessante de obtenção desses fullerenos, e realmente eles mereceram o Nobel, embora os fullerenos
não tenho encontrado grandes aplicações comerciais, práticas. Eu acho que o fullereno tem uma outra importância, que eles meio que abriram esse ramo de nanociência, né? Então, quando as pessoas viram que podiam ter nanoestruturas tão ordenadas como o fullereno, as pessoas começaram a acreditar que podiam fazer outras coisas, né? Tanto que pouco tempo depois vieram os nanotubos de carbono, e esses não renderam prêmio Nobel. Alguns dizem que não rendeu porque tem uma disputa sobre a paternidade do nanotubo de carbono entre um grupo japonês e um grupo russo. Eu não sei se é esse o motivo, mas de qualquer forma, os fullerenos, que também chamam de buckbola, então buckbola é por causa de um arquiteto austríaco chamado Buchmeister, que fazia estruturas que parecem um fullereno, né? E o fullereno é exatamente uma bola de futebol, né? Então a gente tem hexágonos com um pentágono no meio, são átomos de carbono. Esse daqui é o C60, né? Que então é o fullereno composto de 60 átomos de carbono. A gente tem outras estruturas de fullereno, mas elas são menos frequentes, são formadas com menos frequência, né? E obviamente o fullereno ele só se forma através de um processo cinético. Significa que é uma estrutura fora de equilíbrio, né? O grafite é a estrutura de mais baixa energia em condições normais de pressão e temperatura, mas a gente consegue criar estruturas metastáveis, principalmente no carbono, porque o carbono tem essa propriedade incrível de fazer ligações sp, sp2 e sp3, né? Então aqui no caso a gente tem tudo em ligação sp2, né? Existem algumas regras que os fullerenos têm que obedecer para poderem se formar. Eu não vou entrar no detalhe disso aqui. Aqui eu mostro algumas estruturas. Então, o C60, o C70, o C76 e o C84, né? Então eles dizem que o fullereno nunca pode ter dois pentágonos adjacentes. Esse tipo de ligação aqui, ligando dois pentágonos através de esse daqui é a ligação de mais alta energia, enfim. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas os fullerenos eles são pontos quânticos, só que são pontos quânticos ocos, né? Então, hibridização sp2. No caso do fullereno, a gente tem 4 elétrons de valência em cada átomo de carbono. Cada átomo de carbono forma 3 ligações sigma, né? Porque cada átomo de carbono está ligado a 3 outros átomos de carbono, né? Então, se vocês olharem aqui, cada átomo de carbono faz 3 ligações. Então são 3 ligações sigma, e eles vão ter orbitais π que não estão pareados. Então 60 elétrons vão ficar nesses orbitais π, e as 3 ligações restantes vão ficar em orbitais sigmas. Então, por esse motivo, os átomos as nanopartículas, o fullereno, ele é reativo através desses elétrons nos orbitais π, né? Então, pelo fato de ser curvado, não é uma ligação sp2 pura, né? Obviamente existe uma outra hibridização ali em menor escala. E a afinidade eletrônica é a energia que eu preciso, que o sistema ganha quando ele absorve um elétron. Eu cheguei a mencionar para vocês
algumas aulas atrás, que hoje em dia os cientistas conseguem fazer filmes de fullerenos. Então, dependendo do tratamento que você faz, você consegue fazer um sólido de fullereno com estrutura cúbica de corpo centrado, ou cúbica de face centrada. Então esses são chamados de superestruturas ou supersólidos. São sólidos onde, ao invés de ter átomos nos sítios atômicos, eu tenho fullerenos, né? Eu tenho moléculas ou conjuntos de moléculas. Então é um sólido molecular. A ligação entre esses fullerenos aqui é do tipo Van der Waals, pelos orbitais π. Que eu saiba, ainda não se discute uma aplicação para esse tipo de construção. Bom, mas em princípio a gente quer manipular esses fullerenos, então torná-los mais reativos, né? Então uma ideia é eu adicionar grupos funcionais ao fullereno para que ele possa então se ligar a estruturas e interagir com elas de alguma forma. Sobretudo, a gente pensa aqui em carreamento de fármacos, né? Então, algumas aulas atrás eu mencionei para vocês a vacina de mRNA, que a gente coloca ela dentro de um lipossomo, porque o mRNA, dentro da corrente sanguínea, ele se deteriora muito rapidamente. Agora, mesmo se você pensar num fármaco que não se deteriore tão rapidamente, mas que você quer que ele haja especificamente num tecido, então você pode dar para o paciente uma dose muito menor desse fármaco, se você tiver certeza de que tudo que você está dando para ele só vai atuar, sei lá, no fígado dele, ou no coração dele, ou na espinha dele. Então a ideia aqui é você funcionaliza a sua nanopartícula, o seu fullereno nesse caso, você funcionaliza ele com grupos moleculares que são ligantes específicos da estrutura do corpo humano que você quer afetar. Então, chegando lá, o fullereno vai se ligar, né? E aí ele vai se romper e liberar o fármaco, né? Então, esse é o santo graal. Esse tipo de estrutura de fullereno que tem alguma molécula dentro dele, a gente chama de endofullereno, né? Então é um fullereno que está carregando alguma molécula, alguma coisa dentro dele. Esse artigo aqui eu achei muito doido, porque eles chamam de chemical surgery, né? Então basicamente a molécula de HF é uma das moléculas mais polares que a gente tem na natureza. O fullereno em si ele não é muito polar, né? Ele pode ser polarizado por causa dos orbitais π, mas ele não é muito polar. Então a ideia é, se você colocar um HF dentro do fullereno, aí ele vai ficar muito polar e muito suscetível a se locomover pela aplicação de campos externos, campos elétricos externos, né? Então esses caras aqui, eles desenvolveram uma técnica para quebrar as ligações químicas do fullereno, introduzir então a molécula de HF e depois fechar essas ligações químicas do fullereno de novo. Então eles chamam de sutura química, né? Sutura, para quem não sabe, é quando o médico dá ponto numa ferida. Então, de novo, exemplos de nanotécnicas, né, que derivam da química, né, no fundo. Então é isso, pessoal, é o que eu tinha para falar sobre nanopartículas. Volto a repetir que a gente vai ter um grupo que em princípio vai falar sobre isso. Espero que o trabalho fique legal e estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Obrigado
e até a semana que vem.